Hoje o título do meu trabalho já foi, colocado, né, buscando superar os desafios civilizatórios na educação básica a partir da implementação de uma horta escolar. É um trabalho que muito alegremente eu venho desenvolvendo há 9 anos, junto com a nutricionista do Cefet do Rio de Janeiro, né, a Juliana de Oliveira Ramadas Rodrigues, que está, inclusive, nos acompanhando aqui no YouTube agora. Então, aliás, alguns alunos nossos também estão nos acompanhando, sempre muito bom saber disso, porque eu já rolei ali o YouTube, já vi todo mundo que está lá. Bom, gente, eu preciso falar um pouquinho com vocês sobre as hortas escolares, né? E por que isso? Porque eu trabalho com hortas escolares e esse trabalho relativo à educação, ambiental, muitas vezes é lido por alguns pesquisadores, inclusive, como um trabalho simples. E a gente não vê dessa forma, né. Então, as hortas escolares são espaços que vão incentivar esse contato, dos estudantes com as plantas através de ações de educação alimentar e nutricional, visando a promoção da educação em ciências e saúde, né. E é um trabalho que, por natureza, é interdisciplinar, onde você vai ter os saberes de várias disciplinas sendo correlacionados e integrados, né, com esse objetivo de auxiliar no ensino. As hortas escolares, em geral, funcionam como laboratórios vivos, a céu aberto, né, e a gente faz muito uso dessa prática, a gente faz diversas aulas de ciências biológicas, né, no ambiente dessa horta, e nos nossos trabalhos, né, nos trabalhos de iniciação científica que esses alunos desenvolvem, a gente vem fazendo algumas revisões de literatura, onde a gente já entendeu, inclusive já publicamos uma delas com esse dado, né, que existe ainda pouca produção acadêmica sobre hortas escolares, mas os trabalhos existentes em geral vão indicar que essas hortas são facilitadoras de aprendizagem, né. E qual a importância de tudo isso, né? Tá aí mostrando para vocês o logotipo da nossa horta e o logotipo também da nossa instituição. Esse logotipo dessa horta foi criado por uma das alunas bolsistas de extensão desse projeto. Esse projeto hoje conta com 12 alunos ativos, né. Desses 12 alunos ativos, nós temos uma bolsista de extensão e muitos voluntários de extensão, que são todos alunos de iniciação científica, né. Alguns com bolsa em processo, outros com bolsas com pedido aberto, mas todos alunos de iniciação científica. Então, é muito especial para a gente ter um grupo tão, grande e forte de jovens, né, dispostos a estudar ciências, a estudar educação alimentar e nutricional conosco, né. Então, esses estudantes, são muito impactados por esse processo, e a gente vem percebendo isso ao longo do tempo, né. A gente percebe que, e a literatura também diz isso, que os estudantes vão atribuir uma importância maior aos vegetais se existirem interações frequentes, com as plantas que têm uma relevância direta para as suas vidas. E é por isso que o nosso trabalho se propõe a ser uma horta escolar e não um jardim didático. Não são quaisquer plantas, mas são plantas alimentares e exatamente em função disso, esses alunos conseguem, ter uma relação mais próxima no sentido da utilidade propriamente dita, que não é exatamente o que a gente deseja, mas é uma forma que tem de cativar esses alunos para estar conosco na horta, para querer cultivar a horta, para querer estar nesse espaço, né. Então, a criação de um espaço plantado dentro de uma unidade escolar vai possibilitar chamar a atenção dos alunos para a importância dos vegetais na natureza, de uma maneira geral, e esse efeito também seria, possível com um jardim didático, mas pensar nesses vegetais na natureza humana, né, e, imaginar isso enquanto prática pedagógica, estabelecer um conjunto de objetivos pedagógicos a partir da presença dessa horta. E o que que a gente tem feito, né? A gente faz, como eu já falei, aulas e várias atividades práticas no espaço físico dessa horta, né, que é o nosso laboratório vivo. Então, ali a gente tem a possibilidade de fazer uma ação que também é bastante interdisciplinar, porque a gente consegue discutir vários outros aspectos para além de estudar o desenvolvimento vegetal, para além de estudar anatomia e fisiologia de plantas, mas a gente consegue, por exemplo, fazer conversas sobre o uso de solo, fazer, discussões sobre, presença ou não de agrotóxicos, o que que é o que que é uma agricultura orgânica, a gente consegue fazer uma série de discussões, relativas a outros campos do conhecimento, que não especificamente às ciências biológicas, ao contrário do que muitas pessoas pensam que se faz numa horta escolar, né.
Essa nossa horta escolar, ela não existe só no plano real, ela também existe, no mundo digital. E por que que ela existe no mundo digital? Porque eu estou lidando com um aluno que é nativo digital. Eu estou lidando com um aluno do século XXI. Eu estou lidando com alguém que nasceu após o advento da internet. Então, é muito importante que essa horta também não seja parada no tempo. Inclusive, logo assim que ela foi fundada, um dos meus colegas, professores do Cefet, um engenheiro, porque o Cefet é uma escola tecnológica, a gente convive com vários engenheiros e alguns deles também produzem trabalhos para essa horta escolar e com essa horta escolar. Um deles virou para mim e falou assim: Luciana, não faz sentido a gente ter uma horta analógica numa escola tecnológica. E aquilo ali para mim também virou uma chave, né? A partir desse momento a gente começou a cada vez mais pensar na educação tecnológica a partir dessa horta. Então, os nossos alunos, por exemplo, são muito estimulados à produção de protótipos, né? Eles já produziram protótipos de irrigação, já produziram, estão em processo de produção de jogos digitais, já produziram estufa, o nosso plaqueamento, vocês estão vendo aqui uma foto que tem uma das placas, aliás, esse é o modelo antigo, das placas da horta escolar. Essas placas têm um QR Code que foi gerado por esses alunos, com um banco de dados que foi alimentado por esses alunos. Então, a gente tem também toda essa perspectiva da educação tecnológica muito bem sedimentada, do ponto de vista teórico, inclusive, com as primeiras publicações a esse respeito também, com destaque para o campo da comunicação social, com o uso das mídias sociais, YouTube e Instagram, para o qual esses alunos vêm produzindo bastante conteúdo de divulgação científica, e esse conteúdo, por sua vez, já virou objeto de pesquisa. Então, a nossa horta escolar ela foi registrada originalmente enquanto projeto de extensão, em 2016, pela primeira vez, mas depois disso ela foi cada vez mais ganhando escopo de projeto de ensino e de projeto de pesquisa, com a chegada dos nossos primeiros bolsistas de iniciação científica e essa geração de dados constante que essa horta escolar tem. Então, hoje, por exemplo, eu tenho vários alunos estudando a mídia social, fazendo pesquisa a partir da produção de filmes, da produção de postagens que é feito para essa mídia. Isso é um campo do conhecimento, né? Bom, a gente também desenvolve algumas oficinas de educação alimentar e nutricional, pensadas, obviamente, pela nutricionista, né? E isso tem sido assim uma experiência muito interessante. Os alunos vibram com essas oficinas, pedem para que elas sejam realizadas, né? É o destino final da nossa produção hoje. Então, os nossos alunos têm a possibilidade de acompanhar todas as etapas da produção desses alimentos, da semeadura, o desenvolvimento, a colheita, higienização e consumo, é, com oficinas muito bem pensadas e elaboradas para que eles conheçam outras formas de consumo de alimentos e outros alimentos, principalmente, né? A gente vem trabalhando muito com a lógica das chamadas PANC, né? As plantas alimentícias não convencionais. Bom, já falei aqui com vocês dos nossos trabalhos de iniciação científica, tem sido para a gente uma alegria imensa promover letramento científico de estudantes. Então, nós temos vários estudantes com projetos individualizados, né? E esses projetos individualizados geram resumos, pôsteres, apresentações em evento, e esse ano nós tivemos a felicidade de ter uma aluna publicando um artigo, uma aluna do ensino médio, publicando um artigo Qualis A1 como primeira autora. Então, a gente tem essa alegria de dizer que a gente efetivamente está fazendo letramento científico de estudantes na educação básica. Eles participam de eventos, eles participam das chamadas feiras de ciências, que são os eventos acadêmicos voltados para a educação básica, mas eles também participam de congressos. Eles têm participado ano a ano do Encontro Sabores e Saberes na UFRJ, já participaram algumas vezes do Eneciências, do Erebio, do Enebio, né, que são os eventos da Associação Brasileira de Ensino de Biologia, né, da qual fazemos parte, e esse ano, inclusive, nós teremos a apresentação de trabalho da horta escolar no Enebio, né, já está aprovado, né, já recebemos o aceite, o que é também para a gente um prestígio muito grande. Bom, e o que que essa horta escolar tem a ver com esses chamados desafios da contemporaneidade? Por que que a gente está aqui, né? Então, só a ideia de promover práticas educacionais, promover práticas outras, práticas rebeldes, né? Como colocou aqui o professor Alvori, né?
promover mudanças na relação entre a denúncia e o enfrentamento, falar de práticas outras não disciplinarizadas, já é um desafio imenso para a escola. Essa escola dividida em caixinhas não funciona mais. O aluno não pensa em caixinhas e é importante que esse aluno, que está o tempo todo recebendo informação, tenha prazer e compreenda as práticas educacionais de outras formas. Então, a gente foge de qualquer paradigma de memorização de conteúdo, né? A nossa ideia é despertar o interesse dos alunos de educação básica de outras formas, para que eles tenham compreensão da sua realidade. E que realidade é essa que a gente está falando? Né? De tudo aquilo que já foi falado aqui hoje, né? E eu tenho essa facilidade de ser uma das últimas a falar, então estou falando de coisas que vários outros colegas já colocaram, né? Então, nós temos aqui essa ideia de que a gente está colocando trazendo para esses alunos temas que vão tratar da superexploração dos recursos naturais, da sobreexploração do trabalho, né? Do declínio da dignidade da saúde humana, da extinção das espécies, da destruição dos ecossistemas e, obviamente, da consequência de tudo isso, que está relacionado às mudanças climáticas globais. Então, a gente precisa educar para a conservação da biodiversidade, para isso eu preciso sensibilizar o estudante a respeito da importância dessa biodiversidade, em particular da importância dos vegetais, que tem sido um tema bastante negligenciado e existe bastante literatura a respeito disso na educação básica, né? A gente fala bastante da questão da impercepção botânica, né? Então, aquilo que os alunos não percebem, não atribuem valor, também não tem a perspectiva de lutar para que seja conservado. Então, eles precisam conhecer a biodiversidade, eles precisam ter relação, inclusive emocional, com as plantas, para que eles desejem essa conservação, né? Então, a gente está trabalhando numa perspectiva de formar cidadãos ecopolíticos, né? Cidadãos que sejam capazes de fazer escolhas conscientes, de pensar um modelo de produção agrícola da atualidade, pensar a ocupação do solo, o uso de agrotóxicos, as relações que levam esses processos à extinção de espécies, né? Então, como é que a educação em ciências e saúde contribui? Como é que essa horta escolar contribui nesse processo? A gente trabalha numa perspectiva da educação ambiental crítica, que já foi também bastante colocada aqui, não vou entrar no embasamento teórico, mas sim com esse objetivo final de formar esse cidadão ecopolítico que a gente espera, né? E para isso, a gente vai fazer as interrelações com a educação alimentar e nutricional e com a educação antirracista. E como assim? Né? Onde é que está essa relação? Eu não tenho como pensar hoje educação ambiental crítica sem pensar que existe uma determinada parcela da população que sofre muito mais os efeitos das mudanças climáticas do que outras parcelas da população. E, obviamente, eu estou falando da população que é menos favorecida financeiramente, e essa população tem cor. A gente está falando de uma população que é majoritariamente negra, uma população que, aqui no Rio de Janeiro, é importante dizer isso, né? Porque as hortas escolares têm, obviamente, uma territorialidade. Eu estou no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, mais de 50% da população é negra, e a gente tem essa população ocupando encostas, essa população ocupando um espaço que deveria ser ocupado por matas ciliares, é a população que é mais afetada pelas enchentes que são recorrentes na nossa cidade, é a população mais afetada pelos chamados desertos alimentares, né? Então, são essas regiões onde você tem menos acesso aos produtos in natura, aos vegetais, para que sejam consumidos por esses indivíduos. Então, todas essas relações a gente faz quando a gente trabalha essa horta escolar, pensando numa pedagogia de autonomia, pensando na formação de um pensamento crítico a respeito de todos esses temas. E tudo isso está, obviamente, ligado à perspectiva da promoção da educação de qualidade, né? Da educação que faz o sujeito pensar para fora da caixinha. Então, e esse é um dos objetivos, né? O ODS número 4 é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Das chamadas ODS. Então, a gente entende que a gente tem trabalhado bastante os objetivos relacionados, né, ao item 3, ao ODS 3 e ao ODS 4, na perspectiva de formar esse cidadão ecopolítico que vai promover a ação contra a mudança global do clima, que é a ODS número 13, né? Então, como que tudo isso está relacionado com essa questão da sustentabilidade? Como a EAM, por exemplo, a chamada Educação Alimentar e Nutricional, vai estar diretamente
ligada a esses aspectos quando a gente pensa na construção de novas sensibilidades desses estudantes para o consumo de alimentos, né? Quando a gente pensa, quando a gente coloca esses alunos para pensar na origem desse alimento e como esse alimento sai desse local de origem, chega até o seu local de consumo. Quando a gente coloca esse sujeito para pensar nos processos de ocupação de terra, como eu já falei aqui, né, que levam, por exemplo, à destruição do cerrado e à crescente ocupação do bioma amazônico, é o desmatamento acelerado para, para o crescimento do grande latifúndio. Então, todas essas questões são questões que a gente traz nessa perspectiva de promover uma educação ambiental mais crítica, né? Trabalhamos com alguns conceitos balizadores, já coloquei aqui para vocês a questão da impercepção botânica e das chamadas plantas alimentícias não convencionais, né? Então, isso é muito importante para a gente, e também a noção de que a gente está trabalhando com uma abordagem que é decolonial. A gente está tentando, cada vez mais, é, fugir de uma lógica de modernidade que produziu o apagamento dos conhecimentos dos povos tradicionais. Então, a gente tem trazido esses conhecimentos para dentro, para o interior desse nosso espaço, né? Quando eu coloco esse aluno e eles questionam isso, né? Por que que as plantas que são comuns do nosso solo, as plantas que sempre existiram aqui no nosso território são exatamente as plantas que nós consideramos alimentícias não convencionais, porque a gente aprendeu a comer aquilo que o colonizador ensinou. E aí, quando eu preciso falar com os alunos de uma determinada planta que tá, numa cultura indígena, ele não conhece, porque a própria cultura indígena foi apagada a partir do extermínio dessas populações, principalmente aqui no nosso estado, que o percentual de indígenas é muito baixo, né? Esse epistemicídio também ocorreu no que diz respeito aos povos, às populações africanas que foram sequestradas e trazidas para o nosso território. Então, a gente coloca tudo isso, né, nas nossas oficinas de educação alimentar e nutricional. Vou só mostrar aqui para vocês algumas fotos e um exemplo, né, de uma delas que a gente vem executando, né, oficina de produção de guisado, farofa e omelete de folha de abóbora. Então, dizer para esse aluno que tudo na abóbora é consumido, pode ser consumido, mas antes de dizer isso, né, esse aluno ele plantou a abóbora, ele viu todo o desenvolvimento, ele aprendeu que a abóbora é um fruto, ele aprendeu a nomenclatura das partes desse fruto, o que que é um epicarpo, um mesocarpo, um endocarpo, ele aprendeu. Ele acompanhou o processo de germinação, ele sabe que essa folha tem tricomas, inclusive quando essa oficina foi executada, uma das meninas ficou com a mãozinha com uma alergia, a gente aproveitou também para discutir esse processo. Então, a horta escolar, na sua dinâmica, leva a um conjunto de conhecimentos imenso. E aí a gente aproveita para ensinar o processo de higienização de alimentos e ensinar o preparo de um alimento que simplesmente não é consumido da maneira que poderia, porque nos países africanos é comum consumir as folhas da abóbora. E aqui não é. Mas como não é? Se a gente tem tanta abóbora aqui, por que que a gente joga isso fora? Né? E a gente aproveita, inclusive, para falar dessa possibilidade da diminuição da produção de lixo quando eu consigo aproveitar todas as partes de um alimento. Né? Então, tem várias coisas aí para serem discutidas, e a gente, a cada oficina dessa, discute todas as etapas do processo de produção desse alimento e também todas as formas que a gente conhece de consumo desse alimento, né? E de redução de lixo, né, a partir do consumo dessas partes que geralmente não são utilizadas. É quando a gente adequa, por exemplo, o conceito de punk para a nossa prática, né? Então, gente, já partindo aqui para as considerações finais, porque eu sei que eu já falei bastante, né? Como eu já coloquei aqui para vocês, o trabalho com hortas escolares, para algumas pessoas, pode parecer um trabalho muito simples, né? E a gente procura fazer o nosso trabalho num nível de complexidade cada vez maior, inclusive, né? Buscando contribuir para a superação desses desafios civilizatórios da contemporaneidade, de pensar numa escola que entende a realidade do aluno, uma escola que sabe que está lidando com um aluno que é um nativo digital, uma escola que sabe que está vivendo um momento de crise climática, uma escola que precisa discutir diminuição da produção de lixo, uma escola que precisa discutir alternativas outras alimentares, uma escola que precisa discutir saúde,
Então, todos esses aspectos a gente vem trabalhando, né? E quero aqui reafirmar para vocês, enquanto professora da educação básica, que o chão da escola é um lugar produtor de conhecimento, não apenas no âmbito do ensino, aquilo que é esperado pelo senso comum, mas no chão da escola se faz pesquisa, no chão da escola se faz extensão, no chão da escola se forma sujeitos críticos, ecopolíticos e comprometidos com a saúde humana e também com a saúde planetária. Então, a horta escolar do Cefet do Rio de Janeiro se vale do ensino de botânica e da educação alimentar e nutricional, com destaque para as plantas alimentícias não convencionais, para produzir educação ambiental crítica. Muito obrigada.